Oi, gente! Para começar o ano bem, eu resolvi fazer esse primeiro vídeo respondendo uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, que é como eu fiz para imigrar para os Estados Unidos. Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, gente, na verdade, eu não tinha nenhuma pretensão de morar nos Estados Unidos para sempre ou ficar aqui por muito tempo. Na verdade, eu vim naquele programa de intercâmbio de Work and Travel, né, que é um programa de intercâmbio de trabalho temporário nos Estados Unidos, que você vem durante as suas férias universitárias e fica aqui entre 3 e 4 meses trabalhando em estação de esqui ou no McDonald's. No meu caso, eu estava trabalhando nesses quiosques, né, dentro de shoppings na Califórnia. Então eu vim em dezembro de 2007 com o visto J1, que é um visto de intercâmbio, né? Esse visto é utilizado pelas pessoas que vêm para fazer trabalhos temporários. Tem alguns estudantes de pós-graduação também que vêm com esse visto, alguns professores que vêm para os Estados Unidos para ensinar aqui por um período determinado também utilizam o visto J1. Então eu vim com o visto J1 e o visto expiraria em março de 2008, né? E aí, eu já não estava satisfeita com a minha faculdade no Brasil, então eu decidi ficar um tempo mais. Então eu tranquei a faculdade no Brasil, só que eu não poderia renovar o visto J1, porque não tinha jeito de renovar, é um visto de trabalho temporário, que é um período determinado, né? Então não tem jeito de você ficar prorrogando o visto. E aí, o que eu fiz? Eu mudei o meu status. E o que significa mudar de status? Eu estava no status de J1, eu mudei o meu status para o F1, que o F1 é o visto de estudante, né? Geralmente utilizado para programas universitários, né, acadêmicos, com algum objetivo de conseguir algum diploma. Mas eu achava que o meu inglês, além de eu não entender o sistema de educação americano, eu não achava que o meu inglês era suficiente ainda para fazer faculdade nos Estados Unidos. Então eu resolvi fazer alguns meses de aula de inglês numa escola de inglês mesmo, uma escola de idiomas. E aí eu entrei com o processo de mudança de status. Acho que foi mais ou menos em fevereiro de 2008, né? Um mês mais ou menos antes do meu visto expirar. E eu só fui conseguir, eles só aprovaram a minha mudança de status mais ou menos em junho de 2008. Só que enquanto eu estava esperando, né, pela aprovação, eu poderia estudar e poderia continuar no país, porque enquanto eles estão decidindo, né, sobre o seu caso, você pode continuar no país. Se no final eles tivessem decidido negar a minha mudança de status, eu teria que sair do país imediatamente. Mas enquanto isso eu poderia estudar, então eu fiquei fazendo aula de inglês e aí eles aprovaram. E aí para você conseguir o visto F1, eu estava no status F1, mas eu ainda não tinha o visto no meu passaporte, porque para você conseguir um visto, você tem que sair dos Estados Unidos em algum consulado ou embaixada dos Estados Unidos. Então eu voltei para o Brasil e aí eles me deram o visto F1 no passaporte. E aí quando eu voltei de novo para os Estados Unidos, eu já estava com o visto de estudante, só que eu ainda estava com medo de começar a fazer aula, porque eu achava que para você fazer aula nos Estados Unidos, né, para fazer um curso acadêmico, o meu inglês, eu achava que eu tinha que ter um inglês perfeito, o que não é verdade. Você tem que saber entender as aulas, tem que conseguir escrever e se expressar, mas não precisa ter um inglês perfeito. Mas eu fui devagarzinho porque eu achava que o meu inglês não era suficiente. Então eu comecei a fazer algumas aulas universitárias, mas assim, de teste, não eram parte de um programa universitário. Eram só algumas aulas aqui e ali. E aí, depois que eu vi que eu dava conta, né, eu comecei a faculdade de verdade. E aí eu comecei mesmo para valer em 2009. E eles tinham me dado visto F1 por 4 anos. Só que o visto F1 expirou antes de eu terminar a minha faculdade. Então eu tive que renovar o visto F1 um ano mais ou menos antes de eu me formar. Eu renovei o visto F1, então a pessoa, a cônsul, né, ela perguntou quanto tempo que você vai ficar. E aí eu falei, naquela época eu já estava com meu namorado argentino há muito tempo e a gente tinha a ideia de morar na Argentina. Então eu falei com ela, não, eu vou formar
e vou mudar para a Argentina. Então ela me deu mais 2 anos do visto de estudante F1. E aí eu me formei, e aí a minha ideia era, depois que você se forma, né, que você consegue um diploma com o visto F1, eles têm um programa aqui que chama OPT, que depois que você consegue seu diploma, você pode tentar encontrar um emprego e trabalhar nos Estados Unidos por 1 ano. Se você é da área de engenharia ou ciência, eles te dão até 2 anos para você trabalhar aqui. E a minha área era de humanos, então eu poderia ficar por 1 ano. E eu apliquei para esse programa e eu pensei, depois que esse programa se expirar, eu vou tentar o visto H1B, né, que é o visto de trabalho. Que aí o H1B é um pouco complicado porque você tem que encontrar uma pessoa não só que queira te contratar, mas também uma pessoa que queira patrocinar o visto para você. E eles têm uma quantidade limitada desse visto, então não é muito fácil de conseguir, mas tem gente que consegue. Mas aí acabou que eu já estava noiva, né? E aí depois que eu me formei, eu me casei, então o meu marido já tinha o green card nessa época. Quando eu vim, né, primeiramente, ele não tinha o green card, mas aí nessa época ele já tinha conseguido o green card dele, então por extensão, eu me casando com ele, eu poderia aplicar para o green card. Só que acontece que eu achei que ia ser um processo muito rápido, porque a gente estava com uma advogada e ela tinha falado que tinha tido uma mudança lá e que eles estavam, que o green card ia sair muito rápido, só que acabou que eu fiquei 2 anos esperando e foi só esse ano que eu consegui meu green card. E por um tempo eu não podia sair dos Estados Unidos, porque eu estava nessa transição e não tinha recebido nenhum documento que me deixasse sair. Só que logo depois, mais ou menos 1 ano depois que eu apliquei, eles me deram um cartãozinho que me permitia sair dos Estados Unidos. Mesmo sair e voltar, né? Mesmo sem visto e sem green card, porque eu não tinha nem visto nem green card. Então, sempre que eu voltava para os Estados Unidos, eles me levavam para aquela salinha especial no aeroporto, porque eu estava nessa transição, né? Sem visto e sem green card, mas nunca tive muito problema para voltar para os Estados Unidos, não. E esse ano eu consegui meu green card, então essa foi a minha história. Então eu primeiramente comecei com o J1, mudei o visto para o F1 e depois consegui o meu green card casando. E uma coisa que muita gente confunde é green card com cidadania. O meu marido, ele não é cidadão americano, ele tem o green card, que é a residência. Então, a maneira mais fácil de migrar realmente é se casando com um americano, né? Com um cidadão americano, porque aí por extensão você pode aplicar. E para conseguir a cidadania, primeiro você tem que ter o green card e depois de 5 anos com o green card você pode tentar a cidadania. Mas também tem muitas outras maneiras de vir trabalhar ou imigrar. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês, porque hoje em dia na internet você encontra informações assim sobre todos os tipos de visto, todas as possibilidades. Então eu vou deixar alguns links aqui para vocês sobre os vistos que eu mencionei nesse vídeo e outros links também. Basta não ter preguiça de ler, porque o site do governo americano explica tudo mesmo. Então, basta não ter preguiça de ler para entender quais são as regras de imigração. E eu espero que esse vídeo tenha tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, que eu sempre recebo perguntas sobre esse assunto. Tem até uma pessoa que sempre deixa comentários no meu vídeo. Essa pessoa, ela fica me importunando o tempo inteiro. Acho que ela acha que eu sou ilegal ou que eu me casei por fachada. Não, eu não me casei por fachada. Eu já estava com meu marido há muito tempo antes da gente se casar e a gente já estava noivo já há 1 ano. Então, na verdade, ele nem tinha o green card dele antes, depois que ele foi conseguir. Então, assim, essa é a minha história e espero que tenha esclarecido alguma dúvida e eu vejo vocês na semana que vem. Beijos!